Oi! Hoje nós vamos te levar a conhecer os hormônios estrogênio e progesterona, o seu papel no organismo, a forma como eles são importantes para a saúde e, além disso, nós vamos explorar a relação desses hormônios ao exercício físico e como eles podem impactar o desempenho e a resposta do organismo à atividade física. Vem com a gente! Bom, falando um pouco sobre a progesterona, ele é um hormônio essencial para a saúde da mulher. A sua principal função é regular o ciclo menstrual e preparar o endométrio, que é a parte interna do útero, para uma possível gravidez. Bom, fazem parte das suas principais atuações no corpo o ciclo menstrual, a gestação, ossos e metabolismo, sistema nervoso e humor e o equilíbrio com o estrogênio. No ciclo menstrual, atua após a ovulação, preparando o útero para uma implantação do embrião. Caso não ocorra a fecundação, os níveis caem e isso desencadeia na menstruação. Ela também ocorre na gestação, onde é chamado o hormônio da gravidez. Atua principalmente reduzindo as contrações uterinas e preparando as mamas para a amamentação. No equilíbrio com o estrogênio, a atuação dela é principalmente no endométrio, evitando o crescimento excessivo e algumas doenças como a hiperplasia endometrial e protegendo contra certos tipos de câncer também. Ela também tem uma ação no sistema nervoso e humor, onde promove um efeito calmante natural, promove a estabilidade emocional e também ajuda muito a mulher na qualidade de sono. Na questão de ossos e metabolismo, assim como o estrogênio, ela também atua protegendo a mulher da osteoporose e na manutenção de massa óssea. Falar um pouco sobre o estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Ele tem mais de 200 funções no corpo feminino, desde o desenvolvimento reprodutivo até a proteção do coração e ossos. Suas principais funções no desenvolvimento sexual, onde ela é responsável pelas características da puberdade, alargamento dos quadris, crescimento da mama e também do ciclo menstrual. No ciclo reprodutivo, ele atua diretamente na preparação do útero para uma possível gravidez e também na regulação da ovulação feminina. Na saúde óssea, o estrogênio é fundamental para fixar o cálcio nos ossos, ajudar a prevenir a osteoporose e a perda de massa óssea. Já no sistema cardiovascular, ele desempenha um papel de proteção, onde ele ajuda a controlar os níveis de colesterol e manter os vasos sanguíneos do coração relaxados. Ele também tem função na questão de pele e cabelo, onde ele estimula a produção de colágeno, promove a hidratação da pele e do brilho capilar e promove a elasticidade também da pele feminina. E no bem-estar geral do corpo da mulher, ele também atua no humor, na memória e na concentração e também na regulação da temperatura corporal feminina. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre controle hormonal. Quem controla os hormônios? O comando vem do hipotálamo e da hipófise, que funcionam como uma sala de controle. Eles monitoram os níveis hormonais no sangue e ajustam a produção conforme necessário. Então, esse processo é chamado de feedback negativo. Se há excesso de hormônio, a produção é reduzida. Se há falta, ela aumenta. É como um termostato que mantém o equilíbrio. O que acontece durante o exercício? Durante o exercício, o corpo libera mais adrenalina e noradrenalina para preparar os músculos e coração. Já a insulina cai, enquanto o glicagon sobe, garantindo energia em termos de força, aumento da testosterona e hormônio do crescimento. Então, alguns exemplos. No exercício aeróbico, como corrida, há maior liberação de adrenalina. Já na musculação, vemos picos de testosterona e hormônio do crescimento. Algumas curiosidades. Já o hormônio do crescimento é liberado durante o sono profundo, mas também após treinos intensos. Já a endorfina, conhecida como hormônio da felicidade,
Aumentem exercícios prolongados, explicando a sensação de bem-estar. Ei, você já percebeu que seu rendimento no treino muda completamente ao longo do mês? Isso acontece porque o corpo feminino é guiado por uma dança de hormônios, no qual 2 deles são os protagonistas, que são o estrogênio e a progesterona. Agora nós vamos entender como eles influenciam o seu treino na prática. Primeiro nós temos o estrogênio, que é o hormônio da energia e da força. Ele atinge o pico na primeira metade do ciclo, logo após a menstruação. Nesse período, os músculos absorvem melhor a glicose e se recuperam mais rápido. Essa é a hora para apostar em exercícios de alta intensidade e força. Sabe aquele treino de musculação pesada para buscar hipertrofia? Ou sessões de HIIT ou tiro na corrida? É aqui que vai render o máximo, porque a sua tolerância à dor e a sua potência estão no topo. Aí logo após a ovulação, a progesterona assume o controle. Ela aumenta a temperatura corporal e a frequência cardíaca, fazendo o esforço parecer maior. Mas ela também faz o corpo usar mais gordura como fonte de energia. Por isso, a fase é perfeita para exercícios de intensidade moderada. Corrida ritmada mais longa, ciclismo ou uma aula de spinning. Agora, se bater aquele cansaço clássico da TPM, adapte. Mude para uma caminhada ao ar livre, yoga ou pilates, que ajudam a aliviar o inchaço e melhoram o humor. O grande segredo não é lutar contra seus hormônios, e sim treinar com eles. Ajustar se você vai pegar um peso muito pesado no leg press ou fazer uma corrida mais leve, de acordo com o seu ciclo, é o que garante resultados sem esgotar o seu corpo. Conheça o seu ritmo e use a biologia a seu favor. Uma descoberta importante chama a atenção dos estudantes de fisiologia. Os hormônios estrogênio e progesterona exercem funções que vão muito além da reprodução. Segundo especialistas, o estrogênio pode contribuir para a manutenção da massa óssea, auxiliando o organismo a utilizar a gordura como fonte de energia durante a atividade física, além de favorecer a recuperação muscular após os exercícios. O uso desse hormônio de forma exógena, por meio de anticoncepcionais e terapia hormonais, nesse caso o organismo recebe sinais hormonais constantes, fazendo com que o cérebro reduza a liberação de hormônio responsável pela ovulação. E esse mecanismo é conhecido como feedback negativo. Lembrando a vocês também que a progesterona também apresenta efeitos importantes. Esse hormônio influencia na temperatura corporal, na ventilação pulmonar, podendo afetar a disposição e o desempenho físico em diferentes períodos do ciclo menstrual. O especialista também relata que o uso desses hormônios pode modificar algumas respostas fisiológicas ao exercício, como a retenção de líquido, a percepção de esforço e controle da temperatura corporal. No entanto, esses relatos podem variar de indivíduo para indivíduo. Reforçando que o estrogênio e a progesterona desempenham papéis fundamentais na saúde, no metabolismo e na resposta do organismo ao exercício físico, mostrando que sua importância vai muito além do sistema reprodutor. Você sabia que o estrogênio é o principal hormônio que precisamos repor na menopausa? Se você está sentindo ondas de calor e suores noturnos, secura vaginal, dificuldade na relação sexual ou até problemas urinários como cistite recorrente, isso pode ser simplesmente a falta do estrogênio. A reposição do estrogênio devolve o equilíbrio, regula a muca, a lubrificação vaginal, protege os ossos e devolve o bem-estar. Já que estamos falando em reposição hormonal, vamos falar também da progesterona, que é muito mais que um hormônio complementar. Ela é responsável por proteger o endométrio. Por isso que toda mulher que ainda tem útero precisa repor progesterona junto do estrogênio. E os benefícios vão muito além. A progesterona ajuda a melhorar o sono, reduz a ansiedade, traz a sensação de calma, auxilia no equilíbrio emocional e contribui para a saúde cerebral ao longo da menopausa. Olá pessoal, agora vamos entender um pouco dos problemas de saúde relacionados ao estrogênio e à progesterona. Agora que vocês já entenderam um pouco sobre o estrogênio e a progesterona, nós vamos entender um pouco os problemas de saúde que esses dois hormônios podem causar no corpo feminino. As alterações no níveis de estrogênio e progesterona podem influenciar diretamente na saúde da mulher. Esses hormônios são fundamentais para o funcionamento do organismo e, quando estão em desequilíbrio, podem favorecer o surgimento de diversos problemas de saúde. Um dos exemplos mais comuns é a irregularidade menstrual. Quando há alterações na produção hormonal, o ciclo pode ficar desregulado, com atrasos, adiamentos ou até ausências de menstruação.
Outro problema frequentemente associado aos hormônios é a síndrome dos ovários policísticos, conhecida como SOP. Mulheres com essa condição podem apresentar ciclos irregulares, dificuldade para engravidar, aumento de pelos corporais, acne e alterações hormonais importantes. A deficiência de progesterona também pode dificultar a implantação do embrião no útero e, em alguns casos, está relacionada a dificuldades para manter uma gestação. Já a redução dos níveis de estrogênio, especialmente durante a menopausa, pode causar sintomas como ondas de calor, alterações do sono, ressecamento vaginal e mudanças de humor. Além disso, a falta desse hormônio ao longo do tempo aumenta o risco de osteoporose, uma doença que enfraquece os ossos e aumenta a chance de fraturas. Por outro lado, níveis elevados ou exposição prolongada ao estrogênio sem o equilíbrio adequado da progesterona podem contribuir para o desenvolvimento de condições como hiperplasia do endométrio, que é o espessamento excessivo da camada interna do útero, e aumentar o risco de algumas doenças ginecológicas. Por isso é importante estar atento aos sinais do corpo e realizar acompanhamento médico regularmente. O equilíbrio hormonal desempenha um papel essencial na saúde feminina, influenciando desde o ciclo menstrual até a saúde óssea, reprodutiva e emocional. Cuidar dos hormônios é cuidar da saúde como um todo. Olá, meu nome é Sandriele e hoje eu vou explicar como os hormônios estrogênios e progesterona ajudam a regular a função do corpo, especialmente em situações de doença. O estrogênio e a progesterona são hormônios produzidos principalmente pelos ovários. Ele tem um papel muito importante na saúde da mulher, pois regula o ciclo menstrual e a fertilidade e diversas funções do organismo. O estrogênio ajuda a manter a saúde dos ossos, da pele, do coração e do sistema reprodutor. E a progesterona? A progesterona prepara o útero para uma possível gravidez e ajuda a equilibrar os efeitos dos estrogênios. Em algumas doenças ou alterações hormonais, como síndrome dos ovários policísticos, menopausa precoce ou distribúcios menstruais, os níveis desses hormônios podem ficar desregulados. Quando isso acontece, podem surgir sintomas como irregularidade menstrual, alterações de humor, cansaço e outros problemas de saúde. Nesses casos, o acompanhamento médico é importante, pois tratamentos hormonais podem ajudar a restabelecer o equilíbrio do organismo. Assim, o estrogênio e a progesterona contribuem para regular funções importantes no corpo e da melhora da qualidade de vida das pessoas. Portanto, esses hormônios são fundamentais para o funcionamento adequado do organismo e podem auxiliar o controle de algumas condições de saúde quando utilizamos de forma correta e com orientação médica. Agora a gente vai ver o que a literatura científica fala sobre a influência dos hormônios progesterona e estrogênio na realização de exercícios. E o primeiro estudo que eu trago aqui é essa revisão sistemática do ano de 2024, na qual os autores eles buscaram entender como é que esses hormônios se comportam durante a realização de exercícios em mulheres com o ciclo menstrual normal. Eles destacaram que, apesar dos poucos estudos existentes nesse campo até o momento, evidências fortes indicam que níveis maiores de estrogênio, principalmente durante a fase folicular do ciclo menstrual, contribuem para o ganho de força. E isso não ocorre na fase lútea, quando a geração de força é menor e os níveis de progesterona estão altos. Agora, na prática, eles observaram que não existem diferenças significativas nas concentrações desses hormônios durante a realização de diferentes tipos de exercícios, como nos treinos de força e nos treinos aeróbicos. Já esse outro estudo, uma revisão de literatura do ano de 2021, teve como objetivo entender o papel dos hormônios nas adaptações do músculo esquelético em mulheres. E nos resultados da pesquisa, eles encontraram o seguinte: a regulação da massa muscular pode estar fortemente relacionada com as concentrações livres de progesterona, enquanto que a força contrátil da musculatura pode ser mediada por uma interação entre vários hormônios, principalmente o estrogênio. No entanto, eles não foram capazes de verificar a relação desses hormônios com o percentual de força muscular, pelo menos quando eles estão nos seus níveis fisiológicos. Mas esses achados eles são muito importantes porque podem auxiliar mulheres que estão na menopausa, devido ao fato de que a perda de massa muscular se torna mais acelerada nesse período. E de um modo geral, como foi falado no primeiro estudo, ainda não existem tantas pesquisas acerca desse tema no meio científico e acadêmico, sendo então um campo de estudos que ainda está em aberto para que novos conhecimentos possam ser produzidos. Eu vou falar um
pouco sobre os lados positivos e negativos da progesterona e do estrógeno. Esses dois hormônios têm que trabalhar em equilíbrio para o bom funcionamento do corpo. Começando com o estrógeno, ele é responsável pelo desenvolvimento das características do corpo feminino, como o crescimento das mamas, a regulação do ciclo menstrual, e tem como lados positivos saúde nos ossos, contribui para o bom funcionamento do cérebro, protege o coração e ajuda até na elasticidade da pele. Porém, quando ele está em excesso ou há alguma alteração, pode causar retenção de líquido, dor de cabeça e até endometriose. Já a progesterona, ela atua principalmente preparando o útero para uma possível gravidez, ajudando a manter a gestação. Tem como lado positivo a sensação de calmaria, tranquilidade, boa qualidade de sono, e também ajuda a equilibrar o estrógeno no organismo. Porém, como lado negativo, pode trazer irritação, alteração no humor, irregularidade menstrual, acne, entre outros. Após as práticas de exercícios físicos, esses hormônios também desempenham importantes funções, como o estrógeno. Ele auxilia na recuperação muscular, reduz danos causados pelos exercícios e favorece o uso da gordura como fonte de energia. Porém, ele, se estiver em excesso, pode causar fadiga, retenção de líquido, ele contribui para lesões. Já a progesterona, ela ajuda na recuperação do organismo e no equilíbrio hormonal, mas também pode aumentar a sensação de cansaço e a temperatura após atividades intensas.